Todos os caminhos levam a Roma. Mesmo os que saem de Santa Catarina chegam à cidade eterna. E quando Falcão vinha com a bola no pé, se tornava rei, ou como diziam os próprios romanos, o 8º rei de Roma. O Recordaria TV de hoje exibe o programa Futebol, o jogo da paixão. A estrela foi Paulo Roberto Falcão. Em campo, ele dominava a técnica do drible, passe, controle de bola e finalização. Hoje, ele continua a ser ídolo no Brasil e na Itália. Afinal, aqui, se existe memória, a fita roda. Claudio Mineiro, boa bola, vira, olho no lance, minha Nossa Senhora, Falcão! Internacional! Confira comigo no replay. Paulo Roberto Falcão! É a camisa número 5. Veja lá no placar do Beira-Rio, o Internacional conquistando a Copa Brasil de 79. Paulo Roberto Falcão nasceu na cidade de Abelardo Luz, Santa Catarina, em 16 de outubro de 1953. Ganhou muitos títulos, jogando em poucas equipes, o Internacional, o Roma e o São Paulo. Falcão, a gente pode repetir a frase lamento sobre Zico, Júnior ou Sócrates. Que pena os deuses do futebol não terem dado a ele um título de campeão mundial. Lembranças que você tem daquele Inter da década de 70? Bem, aquele time, na realidade, nós conseguimos ter belas passagens do Campeonato Brasileiro, mas tivemos, acima de tudo, 75, 76, 79, os 3 anos melhores onde nós fomos campeões. É um campeonato difícil, esse campeonato que está começando aí, o Internacional tem muita história e nós sabemos que aquele time é um time que fez e teve uma grande participação. Então a gente espera que, tentando montar um novo Internacional nesse período aí, até dezembro pelo menos, se consiga trazer de volta. Não, talvez não o título, porque nós sabemos que hoje as equipes estão trabalhando há mais tempo, mas basicamente procurando colocar o Internacional onde nós entendemos que ele deve estar. Eu acho que nós tínhamos ali grande jogador, 7-5, nós tínhamos o goleiro era o Manga, de muita experiência, nós tínhamos o Figueroa e nós tínhamos o Capejani, o Lula, nós tínhamos o Pontes, nós tínhamos o Hermínio, nós tínhamos o Acariga, nós tínhamos um grupo, Valdomiro, enfim, nós tínhamos um grupo que acima de tudo sabia o que queria, acima de tudo sabia o que queria ganhar e que tinha até vergonha da derrota. Tinha até vergonha da derrota. Então, nós tínhamos a noção exata do que significava perder. Então, quando você tem a noção exata e sabe como é ruim perder, você começa a dar o primeiro passo para se tornar um time ganhador. É claro que você precisa dos jogadores e das cabeças dos jogadores para que eles tenham condições de entender isso e passarem para dentro do campo. Eu nasci em Abelardo Luz, na época não era emancipado, e hoje é. Então, só que eu fiquei 1 ano e meio lá e saí. Então, eu fui conhecer a cidade onde eu nasci depois, quando aquela cidade fez uma homenagem para mim, nós voltamos para o Internacional. Mas, e depois vim rapidamente para o Rio Grande do Sul e comecei a jogar nas escolinhas do Internacional. Quantos anos você começou a jogar futebol no Internacional e demorou essa ascensão até ser reconhecido como um bom jogador? Não, eu cheguei aqui com 11 anos na escolinha e depois fiz todas as categorias do clube. Na época tinha uma escolinha, tinha o Mirim B, o Mirim A, tinha o Infantil B, o Infantil A, Infantil Juvenil na época, o Juvenil e Profissional. Então passei por todas as categorias, mas eu acho que o grande momento na minha vida foi quando eu fui convocado para a seleção amadora que foi jogar em Cannes. Eu estava no Juvenil Internacional. Que ano foi? 72, antes das Olimpíadas. Depois acabei jogando nas Olimpíadas também, mas esse momento da seleção amadora para disputar o torneio em Cannes, onde nós somos campeões com a seleção do Brasil, foi o trampolim, aquilo que eu precisava em termos até de motivação, mas mais que motivação, eu senti ali que eu podia ter condições de jogar como titular internacional. No Internacional, qual foi o jogo inesquecível que você fez? Difícil analisar um jogo assim inesquecível, porque nós tivemos vários jogos que ficam marcados.
Mas eu acho que os jogos do título dos 3 campeonatos brasileiros... Decisão contra o Vasco aqui, gol seu? Contra o Vasco, depois contra o Atlético Mineiro, se não me engano, na semifinal de 76. O jogo com o Fluminense, a semifinal de 75, nós ganhamos 2-0 do Fluminense, o Fluminense era um grande time. Enfim, talvez essas partidas tenham sido as partidas mais marcantes. E a seleção brasileira, Falcão, que análise tu faz das tuas participações na seleção brasileira? Eu tive a grande participação que nós tivemos, o Brasil e até mesmo a minha pessoal, foi a Copa de 82 na Espanha. Acho que ali nós formamos uma seleção, não se pode dizer imbatível, porque não existe esse time, mas uma seleção que chegou perto, digamos assim, da perfeição. 78, por que você não foi para a Copa do Mundo? Aí eu tive um problema com o treinador na época, Coutinho, e até não gostaria de tocar no assunto, porque ele não está, infelizmente, entre nós. Seria uma situação não leal estar comentando alguma coisa que aconteceu quando ele não está entre nós. Você foi injustiçado. Não sei, eu acho que eu tinha condições de estar na Copa, eu estava bem no momento bom, foi um ano excelente para mim. Na época se premiava o melhor jogador do país, eu fui premiado naquele ano, então foi uma Copa que eu perdi de ter participado. O que te deixou mais triste, o fato de não ter participado da Copa 78 ou de não ter conquistado o título em 82 com aquele grande time? Difícil responder isso. Eu acho que eu participei da Copa de 82, acho que seria, por justiça, foi, na minha opinião, a última grande geração que se teve nesse país de muitos jogadores. Claro que o Brasil vai ser sempre uma geração de bons jogadores, mas eu acho que aquela seleção foi excelente em termos de coletivo, em termos técnicos, e seria justo dar um título de campeão do mundo a grandes jogadores que participavam daquela seleção. Futebol italiano, Falcão, o que o Roma representou para ti? O Roma representou um momento de me tornar conhecido no futebol europeu, né? Na época era difícil um jogador sul-americano ser conhecido na Europa, a não ser quando participasse desses jogos, participasse da Copa do Mundo. Como eu não tinha participado da Copa do Mundo de 78, eu fui para Roma saindo diretamente de Porto Alegre, isso me orgulhou muito, né? Porque é muito difícil, era difícil na época sair de Porto Alegre, né, para o futebol europeu. E eu saí, tive uma boa passagem no Roma, então o Roma representou para mim o amadurecimento que faltava em termos de futebol tático, porque no Brasil a cultura tática não se tem mais uma cultura técnica, né? E o futebol europeu se preocupa muito com a parte tática. E o título com Roma, o que representou para ti? Representou, acima de tudo, uma grande vitória pessoal de eu ter ido para lá, ter ido bem, ter ido para uma equipe que era média num campeonato, equipe que chegava em 7º, 8º lugar num campeonato de 16 equipes. E o grande título, mas não só o grande título, os 4 anos que eu participei foram 4 anos muito bons. Nós tivemos vários bons resultados, mas o título representou, acima de tudo, 42 anos sem campeonato. Isso foi uma grande festa em Roma, mas os 4 anos foram excelentes. Que valeu uma coroa, inclusive. E foi um pouquinho de exagero. Qual é a volta para o Brasil, no São Paulo? Eu tinha colocado uma situação bem clara. Eu tinha operado o joelho, estava voltando de uma operação, treinei, fiz uma bela recuperação e voltei para o São Paulo na expectativa de jogar 5 meses, 6 meses no São Paulo, depois voltar para a seleção brasileira. O passe seria meu e depois da Copa do Mundo de 86 voltar novamente para a Europa. As coisas acabaram se modificando, mas a minha passagem no São Paulo foi muito boa, até porque nós fomos campeões paulistas também naquele ano. E o São Paulo era admirável pela grande estrutura que já tinha na época. Então, é por isso que você vê os resultados do São Paulo, não são resultados de dentro do campo. Isso tem muito a ver com a estrutura que eles têm. Qual foi o grande jogador que te inspirou quando criança? Olha, eu sempre gostei de jogadores, dos bons jogadores, né? Citar um exemplo seria muito difícil, eu te dar um exemplo de um grande jogador. Tem vários, quando eu era garoto, tinha grandes jogadores no mundo inteiro, né? Eu acabei vendo o Cruyff jogar, vendo o Carpegiani, que acabamos jogando junto, Dirceu Lopes, uma enormidade de jogadores. Citar um só seria muito complicado, porque certamente correríamos o risco de deixar muita gente boa fora. Sua passagem como técnico da seleção brasileira foi frustrante ou não? Foi uma boa experiência? Olha, dentro da seleção brasileira, aquilo que nós pretendíamos fazer era justamente dar condições para que alguns jogadores que até então não eram conhecidos se tornassem conhecidos. O exemplo disso é jogadores que hoje estão na seleção brasileira. Mauro Silva, Leonardo, Luiz Henrique, próprio Cafu,
Moacir, que não está na seleção, mas foi vendido para a Europa, o Mazinho, que hoje está no Bayern. Quer dizer, aquilo que nós pretendíamos fazer, que era um trabalho de 4 anos, terminando na Copa de 94, foi cortado depois de ter feito 30%, que era o laboratório, e eu queria também preparar uma bela seleção para jogar as Olimpíadas, para classificar o Brasil para as Olimpíadas. Não foi possível, eu acabei saindo antes, mas dentro daquilo que eu me propus em termos de laboratório, de revelar jogadores, para mim, fechou no 100% daquilo que nós, juntamente com a comissão técnica, inclusive com o presidente da CBF, tínhamos estabelecido. Como é que foi essa convivência com o Falcão em 82, 86? Bem, o Paulo é uma pessoa bem simples, né? É uma pessoa muito séria, uma pessoa muito dada, quer dizer, nós sempre tivemos um relacionamento excepcional, e ele mesmo, principalmente, porque é uma pessoa muito voltada para o grupo, muito voltada para o coletivo, quer dizer, o lado individual ele sempre deixou muito de lado. E, com certeza, essa é uma das suas grandes virtudes. Você, uma vez, me contou que o Falcão parecia que estava jogando de terno e gravata, né? É, porque na época que eu fui para a Itália, as pessoas pediam para descrever um pouco o Falcão, né? Quer dizer, eu fui buscar isso, eu acho que pela forma, pelo estilo, né? Pela elegância dele, né? Como ele se portava dentro de campo, né? Não se descompunha nunca, né? Quer dizer, eu dizia que o Paulo jogava de terno, né? Que as pessoas acharam interessante e é verdade, porque, quer dizer, eu acho que foi uma maneira de relacionar, vamos dizer, toda a sua elegância com o seu futebol. Agora, Júnior, em campo, assim, a disposição do Falcão, a tática em campo, como é que era? Bem, eu acho que ele já, naquela época, já começou, vamos dizer, de repente, a assumir essa função que hoje ele está exercendo de treinador, né? Porque ele, em função, vamos dizer, da sua ótima colocação, orientava, procurava muito, vamos dizer, olhar essa parte tática que talvez tenha sido, vamos dizer, um dom que ele mesmo começou já a desenvolver naquela época, né? E eu acredito que isso tenha dado, pelo menos, um incentivo e uma força para que ele pudesse hoje ser o treinador. Ô, Júnior, na Itália, você chegou a jogar contra ele? Não, infelizmente não consegui jogar contra, porque ele teve o problema no joelho nesse período, né? Foi de 84 a 85. Depois ele se recuperou e voltamos a jogar juntos na seleção brasileira. Mas naquele período que ele estava no Roma, que foi o período, vamos dizer, um pouquinho antes da minha chegada, foi quando ele conseguiu, vamos dizer, todas as honras, né? Principalmente que ele conseguiu não só o título italiano, mas também o título de 8º rei de Roma, né? 8º rei de Roma. Que é justamente como ele foi coroado pelo seu grande desempenho durante o campeonato, principalmente aquele de 82. Agora, ele teve também uma experiência como treinador, inclusive da própria seleção, né, Júnior? Mas parece que ele não... Eu acho que momentos, né? Eu acho que não era talvez o propício, entendeu? Para um treinador estreante, sem muita experiência. Porque a gente conhecendo o Paulo como a gente conhece, principalmente pela sua competência, pela sua formação, a gente sabe que ele vai ser um grande treinador. E muitas vezes, vamos dizer, esse tipo, o momento talvez não tenha sido, vamos dizer, aquele propício para que ele pudesse desenvolver tudo aquilo que a gente sabe que ele tem condição de fazer. No próximo bloco, Raul Plasman e Roberto Dinamite dão os seus depoimentos sobre Falcão e muito mais. Até já! No clima da Copa do Mundo de Futebol, Recordaram TV viaja no tempo para homenagear o craque Paulo Roberto Falcão. Afinal, aqui, se existe memória, a fita roda. Bom, eu conheci Falcão muitos anos, eu não sei precisar a data, mas foi há bastante tempo atrás. Inclusive, ele estreou contra o Cruzeiro de Belo Horizonte, talvez não sei se vou falar bobagem, em 75, por aí, são tantos anos. E ele entrou faltando 10 minutos para terminar a partida, já deu para sentir que era um jogador que poderia ser uma estrela no futebol, né? Pelo porte dele, pela elegância, pelo toque refinado, né?
Entrou 10 minutos, mas já mostrou que poderia fazer. Você estava no gol? Eu estava no gol do Cruzeiro e perdemos a partida de 3-2. Claro que ele não teve participação nenhuma, porque ele, como iniciante, ficou um pouquinho atrás, tocando a bola, né, fazendo o tempo passar, com toda a sua técnica, mas já dava para sentir o que ele poderia fazer em termos de futebol nesses anos todos. Agora, o Raul, o que você destaca mais assim, no futebol do Falcão? Por exemplo, a colocação em campo, a elegância, o chute bem colocado? O Falcão foi um jogador perfeito, né? Ele tinha todos os requisitos para se transformar no que se transformou, um grande jogador, um jogador completo. Ele era elegante para jogar, o que satisfaz a torcida que gosta de ver o aspecto, né, da plástica do jogador. Era um jogador que tinha um toque muito refinado, né? Um jogador que tratava muito bem a bola, né? Tinha bastante intimidade, tinha uma personalidade marcante, que era um jogador que se impunha dentro de campo e poderia comandar os seus companheiros. E, sobretudo, um sentido muito grande de colocação, porque quando ele tinha a bola, ele sabia o que fazia com ela. Quando ele não tinha a bola, ele se colocava num ponto do gramado onde ele poderia receber com totais condições. Então, ele foi um jogador completo, realmente. Não há o que destacar no Falcão que ele não tenha feito muito bem. Agora, Raul, você estava me contando há pouco tempo que você esteve com ele na Itália, né? Eu estive com ele na Itália quando eu fui fazer meu jogo de despedida em 1983 e eu fui fazer o convite pessoalmente, porque era um jogador bastante especial, né? E como estava fora do Brasil, ao invés de um telefonema, coisa que acabou acontecendo, eu liguei para ele dizendo que ia fazer um convite a ele, levei o convite em mãos e aproveitei até na época para ir até Udine para convidar o Zico também, que acabou vindo também para o meu jogo de despedida, né? E tivemos lá na casa dele, a mãe dele fez um belíssimo churrasco em Roma, uma coisa fantástica, né? Ela achou uma carninha lá e fez um belo churrasco, eu acabei ficando no apartamento deles, fui muito bem tratado e ele acabou comparecendo aqui no meu jogo, sem cobrar um tostão, sem pedir passagem, sem pedir nada. E acabaram até anunciando de que ele estava me cobrando uma fortuna para jogar esse jogo. Ele ficou profundamente irritado. E naquela época eu fui até aos microfones, né, depois do jogo, e dizendo que o Falcão veio porque ele tinha uma consideração muito grande por mim e veio sem cobrar um tostão, como todos, aliás, fizeram isso, né? Agora, Raul, lá em Roma, ele tinha muito cartaz, era o rei de Roma, como chamavam? Para você ter uma ideia, eu senti bem o que era, não dava para sair na rua. Então, inclusive, uma coisa bastante interessante, eu fui dormir mais ou menos lá pelas 11h30, meia-noite, e ele acabou saindo mais ou menos 1h da manhã, era um domingo, ele havia jogado contra, eu não me lembro bem a equipe, contra o Lazio, era o clássico de Roma, e eles haviam vencido a partida por 2-0, se não me engano, e ele esperou, quer dizer, a calada da noite para poder sair com mais tranquilidade. Quer dizer, ele saía quase que fugido, porque aonde ele fosse não tinha como ficar sentado numa mesa, tomar uma cervejinha, tomar um vinho, porque o assédio dos fãs é uma coisa impressionante, não tinha liberdade nenhuma, viu? Eu sempre fui um admirador do Falcão como jogador, né? Ele é um jogador altamente técnico, equilibrado, inteligente, bem vestido também, né? E um jogador de domínio no meio do campo, né? Mas eu acho que, além disso tudo, o grande fator de importância do Falcão foi a seriedade dele. Ele sempre foi um jogador sério, nunca foi um jogador moleque. Tanto que, quando ele foi para a Europa, para mim a maior fase dele foi essa na Europa. Foi quando ele foi jogar pelo Roma, que acabou dando um título ao Roma e virou o rei de Roma. E o sucesso dele acabou sendo o maior na Itália, né? Ele até hoje é considerado um dos maiores jogadores da história do futebol italiano, do Roma, do campeonato italiano. Eu acho que ele mereceu tudo isso pela essa figura maravilhosa que sempre foi o Falcão jogador. Para falar de um exemplo de jogador, que foi Paulo Roberto Falcão, o outro atleta também de carreira exemplar, nosso Roberto Dinamite. Vocês chegaram a jogar juntos, Roberto? Você e Falcão? Olha, nós praticamente, a nível de jogar junto, jogamos só um período. Mas eu tenho uma passagem interessante, o início da minha carreira, acho que é o início da carreira do Falcão, foi em 72, na seleção olímpica, que foi disputar as Olimpíadas lá em Munique, e ele, já naquela época, era um dos destaques, né, da equipe.
Jogador que eu me recordo até hoje que ele comentou que o Palmeiras estava interessado por ele já em 72, ele estava pensando, mas continuou no Internacional. Eu tive com o Falcão em 76, no torneio bicentenário, primeira vez que fui convocado para a Seleção Brasileira, acho que ele também participando pela primeira vez, e eu acho que nós fizemos um grande trabalho conquistando o torneio bicentenário e essa seleção, eu acho que conseguiu o que todos desejavam, o torcedor brasileiro deseja hoje, que era muitos gols, foi uma equipe que tinha jogadores com características bastante ofensivas. Mas, infelizmente, em 78, o Falcão... Né, mas depois, em 82... 82, aí foi o contrário. Em 82, eu cheguei na seleção, o Falcão já titular absoluto, o jogador que era, e eu fiquei de fora. Né, eu não tive a oportunidade de jogar. Mas pude me relacionar um pouco com esse ex-companheiro, e acho que ele mostrou ao longo da carreira, não só no Internacional, mas na Seleção Brasileira e no próprio Roma, né? O jogador que foi, o caráter que é, o homem que é. Eu acho que fica para todos nós o exemplo de que não existe o grande jogador somente. Existe o grande jogador, o grande caráter, o grande homem. E o Falcão está dentro dessa elite do futebol mundial, do futebol brasileiro, não só por ser um grande jogador, mas por ser uma personalidade, ser um grande amigo de todos os jogadores, apesar de ter um temperamento, né, um pouco introvertido, ele é muito na dele, né? Mas eu tive o prazer de conviver, apesar de pouco tempo, mas tem, assim, no Falcão uma pessoa admirável. Agora, Roberto, fala um pouco do futebol do Falcão, o craque, a maneira dele jogar. É um estilo bem refinado, né? Que a gente vê pouco no futebol mundial, no futebol brasileiro. Um jogador que sempre jogou com a cabeça em pé, que pensava antes da bola chegar. E até o comparavam em algum tempo muito ao estilo do Beckenbauer, né? Que um jogador que jogava sempre com a cabeça erguida, que tocava muito bem a bola. Acho que a vantagem que o Falcão tinha até sobre o Beckenbauer, que ele, muitas das vezes era um finalizador também, chegava na área para cabecear, chutava bem de fora da área. Então, é um estilo que, se a gente for buscar uma comparação, entendeu? Ele se identificava muito até com a característica, a forma de jogada do próprio Beckenbauer. Mas era um jogador que eu admirava muito. Luiz Mendes, mestre dos mestres da crônica esportiva, só tem elogios para Falcão. Veja. Ô Luiz Mendes, você acha que Paulo Roberto Falcão seguiu a tradição dos grandes armadores do futebol brasileiro, tipo Zizinho, Gerson, Didi? Olha, eu acho que ele seguiu a tradição, mas ele foi diferente desses jogadores. Porque esses jogadores eram marcados pela escola carioca. Eu até poderia inverter. Esses jogadores marcaram a escola carioca. Entende? Enquanto que o Paulo Roberto Falcão é membro de outra escola. Ele foi um jogador que aliou a marcação à categoria da distribuição do jogo, a capacidade individual. Eu uma vez fui lá em Roma e eu procurei, porque eu me dava muito bem com ele. Ele morava perto daquele hotel Hilton Cavalieri, naquele mesmo bairro fino de Roma, um belo apartamento. Então nós saímos à noite para jantar e entramos no restaurante. Na hora de pagar a conta, não deixaram, já estava paga a conta. E assim era sempre, a gente entrava num lugar qualquer, não se pagava nada. Era o rei de Roma. O rei de Roma. Roberto Falcão, é dele a camisa número 5. Veja lá no placar do Beira-Rio, o Internacional conquistando a Copa Brasil de 69. O Recordar a TV de hoje fica por aqui. Até a próxima!